está com a sua Bíblia, abra por favor em João, no capítulo 1, versículos 16 e 17. João, capítulo 1, versos 16 e 17. O tema do nosso estudo nesta noite está aqui no telão da igreja: Cristo ou Moisés? E agora? A igreja, ela tem sido a demonstração de quem? A gente fala que estamos dentro da igreja de Jesus, mas o que tem sido pregado em muitos altares é o quê? É Cristo ou Moisés? Então hoje nós vamos falar de um estudo bíblico importante. Se você puder, anote. Se você quiser gravar, tem liberdade. Se você quiser anotar na sua Bíblia, no seu celular, no bloco de notas, enfim, é importante você, nessa noite, ter essa dinâmica juntamente com o altar, porque é um estudo bíblico muito importante. João, capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: porque todos nós temos recebido, guarde essa palavra agora aí, temos recebido da sua plenitude, diga plenitude, e graça sobre graça. Olha só, aí diz o verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de quem, gente? De Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, João, ele fala, a lei, ela veio por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. É bom voltarmos à tua casa e te pedimos agora, Jesus, revelação para que esses próximos 40, 45 minutos sejam verdadeiramente fortes, objetivos, e que a tua palavra preencha os nossos corações. Que nessa noite, diante dos nossos olhos, este véu, ele seja rasgado, que nós possamos compreender qual é a tua vontade para nós. Por isso, Jesus, usa os meus lábios, usa o meu intelecto, a minha mente, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que nessa noite eu possa falar da tua parte, para a glória do teu nome. Fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade. No nome de Jesus, para a tua glória, e a igreja do Senhor, bendita em Deus, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Nesta noite eu quero dividir com você uma palavra que Deus já vinha tocando ao meu coração. E quando começou o mês de julho, eu senti a inspiração da parte de Deus para que no último domingo do mês eu fizesse um estudo bíblico a respeito desse tema sobre a lei e a graça, já que faz um tempo que eu não trago o altar da igreja. E eu até quero dizer para os irmãos que gostam de ouvir esses estudos bíblicos, que quando eu falo, na maioria agora dos nossos encontros de cuidados da alma, é devido ao cuidado, que a igreja tem que ter nesse momento difícil que a sociedade passa. E a igreja, ela tem que trazer àqueles que se reúnem dentro do templo a necessidade que a igreja tem naquele instante. Como grande parte das pessoas que estão aqui conosco, que hoje congregam conosco, já conhecem a doutrina da graça de Deus, então há uma necessidade maior para aqueles que estão congregando conosco desse cuidado com a alma. Mas no dia de hoje, nesse domingo, como eu disse, desde o início do mês, o Senhor já vinha tocando ao meu coração para que no dia de hoje eu falasse sobre isso, para poder relembrar aqueles que já ouviram sobre isso, ou aqueles que ainda não compreendem, entenderem por que a Bíblia, ela parece
ela ter em uma parte dela uma doutrina e em outra parte da Bíblia também outra doutrina. Quem nunca ouviu aqui, e essa semana eu conversando com uma pessoa, eu ouvi isso, uma pessoa que não é da nossa fé, que não é ainda cristã evangélica, e a pergunta foi: por que vocês são tão diferentes? Por que vocês são tão diferentes? Por que se você colocar no YouTube a mensagem do Ministério Graça em Adoração, você vai ver uma diferença para um outro ministério? E os cultos, quando nós vemos, né, presbítero Robson, igrejas que colocam na internet os seus cultos completos. Por que quando você, de repente, semana passada, eu e a pastora Renata estávamos vendo o início foi no dia da ceia, que a gente só tem pela manhã. Aí à noite a gente estava passando no YouTube alguns cultos ao vivo. Tem cultos que quando começa o momento, parece já um show. E ele já chega lá: vamos ficar de pé, gente. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está não sei o que, glória a Deus. Glória a Deus. Aí você olha, aquele culto parece um show. Já tem outros que aí você chega, aí o irmão chega assim: meus diletos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz por estar aqui, diga amém. Aí diz assim: amém. Aí vem um outro, aí começa: vamos ouvir agora com a irmã Deise o hino número 10 do cantor cristão, da harpa cristã. Aí levanta a irmã Deise e começa, aí tu escuta o órgão lá embaixo. Eu não estou dizendo aqui que um é certo ou outro é errado, eu estou mostrando a você que cada um tem o quê? O seu estilo, o seu jeito. Cada um tem o seu estilo. Tem uma igreja aqui atrás aqui da gente, que é assim: todo mundo fala durante o culto, todo mundo nos seus lugares, não vem aqui ao altar não. Presbítero Robson agora ele vai dar um versículo, aí ele levanta lá João 10:30, Jesus chorou. Amém, presbítero Robson, pode sentar. Aí agora vem irmão Célio, aí irmão Célio levanta, eis que venho sem demora, Apocalipse 22. Amém, irmão Célio, pode sentar. Aí, aí fica assim, aí vem o outro irmão agora, irmã Maila, vou cantar o hino 155 da harpa, 192, pelo sangue, aí você vai vendo cada culto. Se você vai na igreja universal, fecha os olhos, pessoal, fecha os olhos agora, você demônio, você diabo, você nos vai agora, vai sair, e começa, aí esse irmão chegou, ou outro que sai todo mundo girando, você já viu? Todo mundo girando, sai girando, o baú da felicidade, e olha, e vai girando, que a gente, se abrir a porta da igreja, o irmão vai embora girando e sai da igreja, né? E gira igual lá do outro lado, gira que, e gira, e igualzinho. Amado, cada um tem seu estilo. Tem gente que vai gostar de ficar girando na igreja o tempo todo. Tem outro que vai ser igual ao futebol. Levanta e dá um glória. Vai ter outro que vai: nós abrimos esse culto. Nesse momento que nós estamos aqui, cada um está no seu estilo, cada um está da sua forma. Agora, existem diferenças, que são diferenças, como eu disse, de gostos, de doutrinas. Mas existem algumas diferenças que nós precisamos compreender hoje. O que é uma diferença que está na lei de Moisés e outras que nós temos que entender que está na graça e que não é mais para nós. Você tem que abrir a Bíblia Sagrada e entender o tempo e para quem foi aquilo ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo, eu já citei isso aqui para você ter uma ideia. O apóstolo Paulo, ele chegou para a igreja dos Coríntios e ele determinou que a mulher ficasse calada na igreja. E agora? Há 40 minutos atrás, uma mulher me entregou o altar. E agora? Será que a nossa igreja está em pecado?
Porque a pastora... e outra coisa, eu conheço irmãos, de repente você também conhece. Por exemplo, quando eu falo a pastora Renata, o irmão não chama pastora, ele chama irmã Renata. Porque não aceita de maneira nenhuma o ministério pastoral de mulher dentro da igreja. Eu conheço pessoas assim, que viram assim, a irmã Renata. Nós temos aqui dentro da igreja pessoas que não chamam ela de pastor, chamam de irmã. A irmã Renata, porque não entende dessa forma, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo falou aos coríntios que a mulher deve ficar calada na igreja. E como é que eu botei aqui duas mulheres no altar? Eu coloquei a pastora Renata cantando e botei a diaconisa Viviane orando. Estamos em pecado? A Bíblia diz, é a Bíblia, que a mulher tem que colocar um véu na sua cabeça. E agora, amado? Estou vendo as varoas aqui, todas sem o véu na cabeça. Eu então já perdi completamente. Né? Então eu e Marcelo aqui estamos lascados, né? Não que a gente seja questão de mulher, não. Estou falando na questão de ter a reverência, né? Porque os sacerdotes também eles tinham cabelo. Você vê que Jesus era cabeludo, era barbudo, né? Então ele era um sacerdote. E por que isso acontece? E agora? Alguns aqui relembram, alguns vão relembrar e outros vão aprender. É porque a igreja de Coríntios tinha muita prostituta. E a diferença das prostitutas para as mulheres de família é que as mulheres de família andavam com cabelos compridos e as prostitutas andavam ou carecas, com cabelo raspado, ou com eles bem curtinho. Então o que o apóstolo Paulo ele fez? Ele determinou que a igreja dos coríntios, as mulheres colocassem um véu para que elas ficassem todas da mesma forma. Ou seja, você não iria olhar para aquela mulher e dizer assim, essa aqui foi prostituta, essa daqui era da vida. Então, quando estivessem todas as mulheres sentadas, quando fossem olhar, todas elas estavam com o seu véu, ou pelo menos com o cabelo bem cheio. Então, olhava ali e via todas elas iguais. E por que elas também não podiam falar no altar? Da mesma forma, porque você imagina uma prostituta recém-convertida, você imagina ela chegar no altar com uma oportunidade, ela ia falar palavrão, elas falavam muitos palavrões, falavam muitas gírias. Então o apóstolo Paulo determinou somente aquela igreja, que aquela igreja as mulheres não estivessem no altar, porque quando elas fossem falar, elas poderiam escandalizar com os palavrões e as gírias que elas soltassem, e o véu sobre a cabeça de todas elas para que ficassem iguais. Aí você chega hoje em 2024, você vê igrejas que não chamam a mulher de pastora, não deixam a mulher vir ao altar e ainda separam homens de um lado e mulheres do outro para colocar o véu, né? Então aí você começa a ver essa diferença. Por quê? Porque essas igrejas, elas ainda estão vivendo a lei. A lei. E quando a gente vê aqui a Bíblia diz assim, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando a gente fala, presbítero Robson, sobre a respeito da graça, o que as pessoas falam? Não, é porque se sentar na igreja, homem e mulher, um ao lado do outro, encostadinho no outro, vai gerar pecado. Com todo respeito, eu não gosto nem de falar isso aí é um tarado. Com todo respeito. Não é porque eu vou sentar aqui do lado da irmã Deise que eu vou ficar... Não é possível, gente. Me desculpe, irmã Deise, utilizar como exemplo. Estou usando ela como qualquer outro. Onde já se viu isso? Sentar na igreja, um irmão, uma irmã, um do lado do outro, vai começar a ficar... Como é que pode isso? Vou ficar ter pecado porque eu estou perto de uma mulher? Uma mulher perto de mim? Não existe isso. Não existe, tem que se converter. Hoje a gente não sabe nem de homem, você não sabe o homem que está do teu lado, qual é a intenção dele? Queima Jesus, né, João? Queima Jesus. Então você não sabe. Então a pessoa olha, quando fala de graça, ela acha que essa palavra graça vai trazer o pecado, mas ela traria o pecado, gente, se não tivesse a verdade. Porque quando você vê a Globo,
Quando você vê a Todes, a Globes, quando você vê essa coisa falar toda de Jesus, né? Falar de Jesus, ela sempre fala que Jesus é amor. Então Jesus é amor, Jesus recebe a todos, Jesus quer a todos, Jesus salva a todos, sim, amado, mas quando Ele salva, Ele muda, Ele renova, Ele transforma, Ele não deixa ser o mesmo, é a graça e a verdade. Graça sem verdade gera pecado, crente sem vergonha. E agora, quando anda só na verdade, ele anda na lei. Então você não tem que andar só na graça, né? E de repente escorregar para o pecado e você andar só na verdade. Porque o que é só a verdade? É aquelas irmãzinhas que aí você conhece. Já tem as criancinhas desde pequenininha, as meninas usando o vestido até aqui, a saia até aqui. Aí ela sai de casa com a saia até aqui. Aí quando ela chega na escola, ela dobra a saia aqui, dobra. Aí a saia fica aqui. Aí quando chega diante da mãe, a saia está aqui embaixo novamente. Aí aqui a roupa, a manga aqui. E ali aquilo se torna um peso na vida daquela menina, na vida daquele jovem, na vida daquela pessoa. Então a pessoa não tem alegria em servir a Deus, serve a Deus por medo, serve a Deus por peso. E você não tem que ter medo e nem tem que vir à igreja por peso. Você não pode dizer, hoje tem igreja mesmo. Não, amado. Nós temos que dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então isso é o quê? Isso é a graça e a verdade. E aqui é interessante que volta o versículo o 16, diz assim, temos recebido da sua plenitude. O que é estar pleno? É estar cheio, meu amado. É estar cheio. Por exemplo, outra coisa que você vê, a maioria dos nossos irmãos, quando um vira para o outro, fala assim, irmão Marcelo, Deus abençoe. Por que nós aqui não temos esse costume? Eu não estou dizendo que está errado a pessoa falar. Estou dizendo, nós não temos esse costume. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você já recebemos da plenitude. Então, se nós estamos plenos, nós estamos cheios, nós temos a bênção do Senhor. E onde está isso, pastor Marcelo? Efésios 1:3. Olha lá. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com alguma sorte de bênção. É isso, gente? Não, nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção. Então, eu e você já somos abençoados. Vira para o seu irmão e diga, você é um abençoado. Diz isso aí, você é um abençoado. Isso aí, você é um abençoado. Somos abençoados, diaconisa Viviane. Por isso que nós não temos esse costume. Pastor Marcelo, mas se o irmão falar para mim, Deus abençoe, você vai replicar, você, como alguns irmãos fazem, de maneira nenhuma, meu amado. Deus te abençoe. Amém, irmão. Você também somos abençoados. Exato, eu recebo, somos abençoados e tal. Você não vai bater na cara do irmão porque o irmão falou isso. Você não vai. Eu conheço pessoas que dizem conhecer a graça, que já me disseram isso. Se um irmão fala, Deus te abençoe, fala, você, porque eu já sou abençoado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, presbítero Robson? Você tem que ter educação, você tem que ter, né, respeito, você tem que ter. Mas eu digo aqui, nós aqui na igreja, nós não temos esse costume. Por quê? Porque nós já cremos que somos abençoados. Abençoados aonde, pastor Marcelo? Por que então, pastor, eu sou abençoado e a grana ainda não está aqui no meu bolso? Ou por que eu estou enfermo, pastor? É porque há um lugar que a bênção está. Olha lá, nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Agora, para você chegar nessa bênção, é que tem todo aquele proceder. Tem que ter uma vida com Deus, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida na palavra, uma vida de santidade, tem que ser uma pessoa de fé. Então tem que ter tudo isso, mas a bênção existe. A bênção está nas regiões celestiais
E a bênção, ela ainda é espiritual. Então a gente tem que entrar no mundo espiritual e trazer a bênção para nós. Mas elas já estão liberadas para nós, estão liberadas para mim e para você. Então receba de Deus a vitória que você tanto quer nessa noite, em nome de Jesus. Agora, você está compreendendo aqui por que nós não temos esse costume. Você vê, a irmã Deise, ela fala com todo mundo de uma vez na hora de ir embora da igreja. Ela não fala assim, Deus abençoe a todos. Ela fala assim, irmãos, tchau, boa noite, graça e paz. Uma semana abençoada para todos. Por quê? Porque ela entende que nós já somos abençoados. Nós temos a bênção do Senhor. E quem tem essa bênção, diga amém. Mas diga amém com vontade, né? Então, pastor, onde Deus evidenciou a graça? Aquele texto que a gente ama, Efésios 2, 8 a 10, né? Porque pela graça, isso aqui, olha aí, João Vitor, você que quer estudar a Bíblia, isso aqui já acaba, meu amigo, com aquela história do livre-arbítrio quanto à salvação. Olha lá, pela graça, eu não fui salvo porque eu aceitei Jesus. Eu sou salvo pela graça. Que maravilha, pastor Marcelo. Então, pela graça, mas a decisão foi sua. É? Então está aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, preste atenção, gente, não vem de vós. Não vem de vós. É a Bíblia que está dizendo. Eu e você somos salvos, não foi pela nossa vontade, foi pela graça de Deus, e isso não vem de nós. É um dom de quem? Deus. É um dom de Deus. Tudo que nós temos na nossa vida e que nós fazemos é um dom. Dentro do trabalho que você faz, por exemplo, eu vejo aqui meus meninos tocando. O Gileade, ele criança, ele vinha para a igreja. Tínhamos aqui um irmão chamado Antônio José, que tocava a bateria. Ele ficava com a bateriazinha dele ali do lado, pequenininho, e ele batia naquilo. Em casa, ele botava as panelas no chão, e ele ia lá, e ele ia batendo aquilo. Hoje ele está ali, tocando a bateria. Então, como é que aconteceu isso? Ninguém mandou ele tocar bateria. Ele foi um dom, ele já nasceu. O João Vitor é o nosso craque do futebol aqui na igreja, né? Então isso é o quê? É um dom. Eu não consigo, por mais que eu ame futebol tanto quanto ele, eu não vou conseguir jogar como ele joga. Então é o quê? É um dom. Então nós já nascemos com ele. Eu falo lá em casa que a pastora Renata ela é as minhas mãos. Eu sou completamente horrível para as coisas manuais, para cortar alguma coisa, parafusar, quebrar. Eu sou uma nulidade nisso. Agora, ela é as minhas mãos. Eu falo, Renata, vem aqui, vai isso aqui. Aí ela vai, sai daí. Aí ela vai lá, e parafusa, e bate, e pinta. É ela. Eu sou um caos. Agora, colocou para resolver um problema, uma situação, toma esses papéis aqui, você vai descobrir a solução nisso aqui. Aí já é comigo. Então, cada um tem o seu dom, e nós vamos completando uns aos outros, mas todos nós temos um dom, e a salvação é um dom. Não adianta, quem não nasceu com esse dom, não vai ser salvo. Por quê, pastor Marcelo? Olha o que ele diz no versículo 9 e o 10. Não de obras. Já matou aqui Chico Xavier, e já matou a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita diz que quanto mais caridade você fizer, você alcança a salvação, né? Agora, volta lá o 2, 8 e 9, vamos ler os dois juntos, ali, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Matou a doutrina espírita agora, versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. A coisa que Deus odeia é o homem dizer, eu conquistei a minha salvação, fui eu, foi esse joelhão. Se não foi o meu joelhão, foi o joelhão de vovó, foi o joelhão de mamãe, foi o joelhão. O Senhor, ele fala, nada disso, não de obras para que ninguém se glorie. Então foi pela graça, é um dom. Pastor Marcelo, se eu souber disso,
que eu já sou salvo para sempre, então, pastor Marcelo, eu caio na gandaia. Pastor, já estou contando os meses para o carnaval, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, falta 7 meses, pastor Marcelo, já que eu sou salvo, então eu vou para a galera, vai, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras de Deus, amados. Nós não fomos criados para a prática do pecado, nós fomos criados para as boas obras. Por isso que quem está debaixo da graça de Deus não vive na prática do pecado. Por isso que ele é salvo, porque ele foi criado para boas obras. Ainda há pouco eu falei, você nessa hora, você pode até comer a pizza e o hambúrguer, como eu vou comer, depois do culto. Mas nessa hora agora aqui, você não poderia estar lá comendo hambúrguer ou a pizza. Por quê? Porque você está numa boa obra que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então, por isso que eu e você estamos aqui. Porque nós estamos, Robson, numa boa obra. E Deus preparou isso aqui de antemão para que nós andássemos nela. Ah, pastor Marcelo, mas eu conheço um cara, pastor. Eu conheço um pastor, eu conheço uma irmãzinha que o senhor falou ainda há pouco, que andava com a saia lá embaixo, pastor. O senhor tem que ver hoje o Instagram dela. Ela não quer saber de Jesus, ela anda no meio da bruxaria, ela não quer saber de Cristo, ela anda na prática do pecado. Aquela irmãzinha, pastor Marcelo, eu lhe digo, aquela perdeu a salvação. Perdeu? Judas, o versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, entre nós, no meio da igreja, com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Olha isso aqui, gente, foram pronunciados para esta condenação. Eles não eram salvos, eles andaram entre nós, andavam com o microfone na mão, andavam com as mesmas vestes que a gente, davam a paz do Senhor, graça e paz, falavam Deus te abençoe, falavam a mesma coisa, mas chegou uma hora em que eles não ficaram mais, porque eles não suportaram a palavra, que eles não eram dessa semente. E aí a Bíblia diz, eles foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, quando você olha assim, caraca, fulano está com a vida toda torta, toda quebrada, fulano, ou ele vai voltar como filho pródigo, né, e vai se arrepender, e vai voltar a andar nos caminhos, e se morrer nisso, não era alguém salvo. Era uma pessoa que andou entre nós, mas não era dos nossos. Eram pessoas, pronunciadas para esta condenação. Por quê? Porque quando Jesus voltar, não é um filho que vai ser condenado. Por exemplo, quem aqui tem um filho e esse filho perturba às vezes a sua mente, a sua cabeça, é chato para você? Quem tem um filho assim? Tem gente levantando a mão aqui. Tem, às vezes a gente tem. Às vezes a gente se aborrece com o filho, com a filha. Eu também tenho 2, né? Então às vezes a gente se aborrece com o filho e com a filha. E por causa disso, você joga seu filho para fora de casa? Você mata seu filho? Você deserda ele? De maneira nenhuma. Por quê? Porque ele é teu filho. Então você nunca vai condenar o teu filho, a tua filha. Jesus a mesma coisa. Você acha que Jesus ia jogar no inferno o filho e a filha? Você acha que eu ia jogar o meu filho Gileade e a minha filha Rebeca no inferno? Jamais. A Bíblia diz que eu não sei amar o meu filho como Deus nos ama. Ele fala assim, vocês que são maus, sabem dar o melhor para seus filhos? Imagina o vosso Pai Celestial que está nos céus. Quer dizer, se Deus disse que eu não sei amar o Gileade e a Rebeca, e quero o melhor para eles, imagina Deus.
Aí o que a pessoa diz? Não, quando Jesus voltar, se naquele dia você perder a sua salvação, Ele vai te jogar no inferno. Amado, se eu não jogo no inferno de Leá e de Rebeca, como é que Deus ia jogar a mim e a você no inferno, amado? Quem é que Ele vai jogar no inferno então, João? Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e que negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Não é que eles eram salvos, eles já estavam preparados para isso, para esta condenação. Quem são eles? Os que andam, às vezes, no meio da igreja. A gente não sabe. Aqui você está olhando para mim e eu olho para você, nós nos vemos como santos, como pessoas preparadas, mas a gente não sabe o que acontece por trás. Então a Bíblia fala que estes é que não são salvos, porque eles usam a libertinagem. Eu não estou falando, amado, da gente cair num erro, de falhar. Todos nós aqui falhamos, a começar de mim. Talvez eu que esteja aqui no altar seja o que mais falho, seja às vezes o que eu mais erro. Por quê? Porque a maioria das coisas vem sobre a minha vida que estou aqui. Então eu sofro muito mais do que você, né? Então essa afronta do inferno eu sofro muito mais do que você. Então, pastor Marcelo, por que a gente não consegue aqui na igreja? O senhor não faz essas leis da roupa? O senhor fala, que beleza, pastor, então as irmãs agora elas estão liberadíssimas, os varões, de maneira nenhuma. Nós andamos com dignidade, nós temos que nos vestir com dignidade, as varoas com decência, como tem que ser, os varões da mesma maneira, né? Porque a nossa postura mostra quem nós somos, né? Mas não há aqui dentro da igreja uma imposição. Eu não sou seu marido é que tem que dizer como é que você tem que se vestir, né? Então é seu marido. A Rebeca já fez assim, ó, a geração, mas biblicamente Rebeca, é seu marido que tem que dizer. Mas quando eu falo isso, ao contrário também, você varão não vai andar com as calças do Zezé de Camargo, né? Então você também tem que, né? Você tem que, aqui ó, eu não posso aqui estar no altar com uma calça apertada. Agora tem uns homens que andam uma calça de, essa aqui é a do Zé, é verdade, aí andar com a calça, tem um homem, como é que o homem agora anda, e mandei isso, com calça tipo legging? Eu vi essa semana aqui na rua, o cara com a perna fininha desse jeito, andando com a calça de leg, igual mulher. Você imagina que coisa triste? Não imagina isso não. Eu aqui no altar, com um tênisinho aqui, de calça legging no altar, amado, né? Imagina João Vitor, 1,5 metro de perna fina, andando de calça legging. Que coisa triste, né? Irmão Célio, um homem de Deus, cabelo branco, andando de Arraial do Cabo para cá com calça legging, ainda de braço dado com o irmão Ailson e com o irmão ali, andando, de jeito nenhum, né, irmão Célio? Como é que pode uma coisa dessa? Então você tem que saber a sua forma de você se vestir. E por que nós fazemos isso? Tiago capítulo 2, versículo 10, qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, preste atenção nisso aqui, ó, se torna culpado de todos. Quando alguém pegar uma lei da Bíblia e disser, você não faz isso, aí você diz, você também não é para fazer. Por quê? Porque ou você cumpre todos, ou você não faz nenhum. Quero ver cumprir, quero ver, e vou trazer algumas aqui bem cabeludas hoje, tá? Então ele falou assim, se você guarda toda a lei, são 613, valeu, agora me fugiu, 613 leis que o presbítero Robson disse aqui para mim, é isso mesmo. Se você guardou, Maila, 612, e você tropeçou em uma, vai para o inferno. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se você guardou 612 leis, mandamentos, e se você tropeçou em uma, você vai para o inferno. Era impossível um ser humano cumprir 613 mandamentos, era impossível. Por isso que Jesus veio, porque era impossível. E aí, pastor Marcelo, versículo 11, porquanto aquele que disse, olha lá, preste atenção nisso aqui, olha como é que é bacana estudar a Bíblia. Aquele que disse, não adulterarás,
ele também ordenou: não matarás. Quer dizer, se você passou sua vida toda, você não adulterou, você não fez nada de errado na sua vida, em um momento você matou alguém, vai para o inferno. Ou o contrário, não é para matar não, e ao contrário a mesma coisa: pastor, eu não matei, não defraudei, não enganei, não fiz isso, aquilo, mas adulterei, vai para o inferno, vai para o inferno. Então a Bíblia diz aqui: ora, se não adulteras, mas mata, você se tornou transgressor da lei, ou seja, está lascado. Agora, olha que interessante o versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Quer dizer, se você fala, você tem que viver o que você fala. Se fala de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Versículo 13, agora isso aqui é show: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Pastor Marcelo, o que Jesus Cristo veio fazer, já que eu não consigo cumprir os 613 mandamentos? Ele veio trazer a misericórdia, porque a Bíblia diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso que eu e você não vamos para o inferno, porque a misericórdia de Deus, ela vai se sobrepor ao juízo que eu e você merecíamos. Por isso que Jesus Cristo, ele veio pagar o preço no meu lugar e no teu lugar, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E algumas leis, que essas aqui eu não tenho como trazer todas, é impossível, mas eu separei essas 2 leis aqui, 3 leizinhas rapidinhas, que é importante você ver. Levítico, olha o que é a lei. Se um homem, Levítico 15, 18, se um homem coabitar com a mulher, ou seja, fizer sexo com ela, e tiver emissão do sêmen, que você sabe, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Quer dizer, na lei, quando um homem faz sexo com a sua esposa, que só pode ser com a esposa, na lei eles eram considerados imundos até a tarde. Eles tinham que consagrar aquele banho ao Senhor, para ser limpada a sua impureza. Aí diz o versículo 19: e a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, ou seja, a sua menstruação, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias da sua menstruação, e qualquer que a tocar, botar a mão nela, será imundo até a tarde. E agora? Eita! E agora, João Vitor? Marcelo e Viviane estão ali na porta, perguntaram a você que é casado se hoje rolou alguma coisa? Rolou alguma coisa? E domingo que vem, que o culto é de manhã, você imagina se antes de vir para a igreja o marido e a mulher estiveram ali, se alegraram, brincaram e vêm para a igreja, meu amado? O que acontece com a gente, Robson? Acontece esse versículo que a Nilda vai colocar agora aqui, olha só. Não, o próximo, 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Ou seja, gente, se é na lei e entra um casal aqui impuro, ou senta uma mulher menstruada aqui na igreja, todos nós, já era, está na lei. Você já viu alguma igreja fazer isso aqui? Alguma igreja? Você já chegou em alguma igreja e o diácono chegou para você e falou assim: irmão, essa madrugada o irmão chegou junto da sua esposa? Ou esposa, você essa madrugada chegou junto do marido? Não, então vocês não podem entrar aqui, porque senão todo mundo aqui vai morrer. Você já viu isso em alguma igreja? Alguma diaconisa, pastor em alguma igreja chegou assim: irmã Deise, a irmã está naqueles dias do mês? Você nunca viu, gente, e você nunca vai ver, e isso está na lei. Agora volta o Tiago 2,10 para a gente, Nilda. Tiago 2,10, olha lá, o 2,10.
Qualquer que guarda tudo, faz jejum, sobe monte, faz vigília, batiza nas águas, faz campanha na igreja, usa óleo, azeite, você que faz tudo isso, se você não verifica o casal que chega na igreja, a irmãzinha, olha lá, que guarda toda a lei, tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, você vai pagar por tudo. Se você cumpriu 612 e você deixou de cumprir aquele da irmãzinha, então você se torna culpado de todos. Mateus 18, a Nilda vai levar lá para a gente. 8, Jesus disse: se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, hoje o povo está lascado, com o celular então na mão, então, meu Deus do céu. Se você vai cortar todo mundo sem mão, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Ou seja, se você pecou com a sua mão, e isso não é apenas na questão sexual não, tá, amado? Qualquer coisa, colocou a mão em algo que não era seu, desejou, esse carro aqui, como eu queria ter esse carro do irmão, essa casa, isso é casa mesmo, né? E não é aquilo que eu tenho, né? Já tem que perder a mão, porque a Bíblia fala lá, se você usa sua mão, seu pé para tropeçar, corta e lança fora. É melhor você entrar na vida eterna sem pés, sem mão, do que você ser jogado com as 2 no inferno. O outro versículo 9, olha lá: se um dos teus olhos te faz tropeçar, o irmão Célio que está certo, está de óculos escuros para não ver nada, porque irmão Célio tem que ser assim, se olhar aquelas varoas andando em Arraial do Cabo daquela forma, isso mesmo, bota o óculos escuro, irmão Célio. Por quê? Porque se olhar, irmão Célio, arranca teu olho e lança fora. Melhor é entrar na vida eterna com um só dos olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno do fogo. Ou seja, os varões aqui de Deus olhou para uma irmã que seja devagar, se fez assim, já tem que cortar o olho fora. Tem algum irmão aqui sem olho hoje, amado? Tem algum irmão sem olho aqui hoje, gente? Nada, está todo mundo com seus olhos aqui. Eu tenho mais 2, inclusive, estou com 4 olhos aqui, né? Então, Jesus disse isso: se o teu olho te faz pecar, lança fora teu olho, para que você entre na vida eterna, ainda que seja com um dos olhos. Nenhuma igreja faz a campanha do arranca-olho, você já viu? Campanha do arranca-olho. Olha, hoje vai chegar todo mundo aqui na igreja sem olho, né? Andando, todo mundo sem olho, sem mão. Amado, eu chego aqui só o cotoco. Então vai chegar, olha, não tem como, porque não tem como a gente cumprir. Por isso que Jesus veio. Agora você entende por que Jesus veio. Isso aqui ele falou: se o teu olho te faz pecar, lança fora. Tá bom, pastor? E onde está isso então que Deus confirmou? Hebreus 10:14. Hebreus 10:14, com uma única oferta. Se o pastor exige oferta na igreja, dinheiro, dízimo, bízimo, trízimo, quatrízimo, oferta de expiação de pecado, que você está em pecado, você tem que dar o dízimo dobrado, que você, amado, tudo isso é mentira, tudo isso é balela, tudo isso é enganação. Por quê? Com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então a santificação ela é diária, né? Todo dia, mas a oferta pela salvação ela já nos foi dada. Hebreus 10:16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração. Pastor, isso aqui é importante. Onde é que está a lei agora? Porque a lei era de Moisés, irmão Célio. Então eram 613 mandamentos. Então a lei na graça, se a gente pode fazer uma comparação dessa, a lei na graça é onde, Maila? Olha lá, porém no seu coração as minhas leis. A lei de Moisés, você lembra do filme? Que ele pegou e botou na pedra, você lembra? Ele lascou a pedra e ele escreveu os mandamentos. Aquela era a lei de Moisés. E a lei de Jesus, onde é? A lei hoje não é na tábua, na pedra. A lei hoje é no coração.
As minhas leis porei no coração e sobre a sua mente as inscreverei. Por isso que a gente não vive na prática do pecado. 17. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Quem lembra do pecado do outro é o homem. O homem aponta, o homem lembra do erro, do pecado. Deus não lembra. Se você mudou a sua vida, por mais complicado que tenha sido o teu pecado, Ele não lembra. Não me lembro mais dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Glórias a Deus por isso, né? Imagina se passasse aquele nosso filme lá no céu, hein? Deus nos livre. Então a Bíblia diz que Ele não lembra do nosso pecado para sempre. Verso 18, Ele diz: onde há remissão destes, ou seja, onde Jesus já pagou o preço do pecado, não há mais oferta. Não há mais oferta. Se você entra no sistema de uma empresa e você vai pagar lá uma conta, né? Então você tem um boleto que você paga, por exemplo, como eu pago o boleto do meu carro, né? Então eu entro lá no banco da Renault. Então, como acontece todo mês, aí você imagina que eu estou terminando agora de pagar o meu boleto da Renault do meu carro. Não tem mais como eu ver o boleto de 3 meses atrás. Por quê? Porque eu já paguei. Eu já paguei, só tenho o boleto para frente, porque o de trás, ele já foi pago. Então, se ele foi pago, eu não tenho como pagar outra vez. E é exatamente isso que Jesus fez. Jesus pagou o preço do meu pecado e do teu pecado. Não tem mais como pagar. Por quê? Porque houve remissão, foi remido. Então não há mais oferta pelo pecado. E pastor, o que a graça faz na minha vida antes da gente terminar? Gálatas 2, do 19 ao 21. Diz assim: eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com quem? Então, Jesus ali quando estava na cruz, eu e você estávamos com Ele. Versículo 20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, por isso que eu não vivo na prática do pecado. O pecado tem que te incomodar. O pecado tem que me incomodar. Nós não podemos viver facilmente convivendo com o pecado. Quando a gente falha, nós temos que ficar incomodados. Por quê? Porque não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, lá ele diz, eu tenho na carne, ou seja, eu ainda tenho uma carne, você também tem, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tem o 21? Tem, né, Nilda? Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é pela lei, por aqueles sacrifícios, segue-se que morreu Cristo em vão. Quer dizer, se eu andar por Moisés, eu estou dizendo que Jesus morreu em vão na cruz do Calvário. E por isso que a nossa igreja ela não anda segundo Moisés. Pastor, repito, se o senhor fizer isso, o senhor está dizendo com que eu posso viver como eu quiser, até na prática do pecado. Não pode, amado. Vou lhe mostrar outro versículo. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça então seja mais abundante? Ou seja, bom, já que eu estou na graça, para que a graça seja abundante na minha vida, eu vou viver no pecado? Diz o versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Eu falei, meu amado, não tem como. Se eu e você somos de Cristo, quando a gente falha, quando a gente cai, quando a gente erra, a gente tem que ficar incomodado com isso, sim. O pecado, ele não pode ser algo normal para nós. Aí não pode dizer assim, fiz isso mesmo e daí que se dane. Não pode, amado, porque nós já morremos para ele, ainda que tenhamos a nossa carne. Porque eu sempre digo isso aqui no altar: quando um crente morre e um ímpio morre, o que acontece com o corpo deles no túmulo? O que acontece? Apodrece. Se abrir um túmulo agora ali no cemitério Santa Isabel, tem como você saber quem é crente e quem não é? Não. Por quê? O corpo de ambos, o que acontece? Apodrece, se corrompe, porque a carne do crente e do não crente são podres do mesmo jeito. A diferença da minha carne para a carne do cara que está lá fora sem Jesus é que a minha é controlada pelo Espírito Santo e a sua também, e a dele não é. Então por isso que nós não andamos
da mesma forma como éramos no mundo. Então nós não podemos aceitar o pecado desta forma. Romanos 7,4, penúltima passagem, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio, olha lá, do corpo de Cristo. Então, quando Jesus foi na cruz, ele levou ali o nosso pecado. O problema é que as pessoas, elas não entendem o antes e o depois de Jesus. Elas querem viver no Jesus, na carne, a carne de Jesus. Nós não temos que andar na carne de Jesus, porque a carne de Jesus era o cumprimento da lei. Então Jesus, ele foi para a cruz, por isso que naquele momento, o que Jesus passou foi algo tenebroso na sua carne. Aquele momento em que a Bíblia diz que o soldado pegou aquela esponja, é até duro eu dizer isso aqui, que eles embebedaram de vinagre. Você sabe o que era aquela esponja? Você sabe o que era aquela esponja? Era a esponja que eles usavam na hora que eles iam ao banheiro, para limpar quando eles faziam o número 2. Então eles pegavam o vinagre e passavam na higiene na hora de fazer o número 2. E na hora em que Jesus teve sede, eles pegaram aquela esponja que usava lá nas necessidades, colocaram vinagre e chegaram e botaram na boca de Jesus essa mesma esponja. E quando desceu a esponja, Jesus disse: está consumado. Aí ele disse: está consumado. E hoje eu não venho à igreja porque eu estou cansado. Hoje eu não venho à igreja porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Hoje eu não venho à igreja porque tem as Olimpíadas. Hoje eu não venho à igreja porque eu estou com o meu pé doendo, como eu estou agora aqui mesmo. Amanhã eu vou fazer a fisioterapia. Eu não vou à igreja porque hoje eu não quero. Porque hoje eu tenho uma coisa mais importante a fazer ali. Jesus, na hora que estava na cruz, ele bebeu a esponja que as pessoas limpavam lá. Limpavam, amados. Eu tenho sede, vocês podem me dar alguma coisa? Pega aquela esponja. Que isso? Pega a esponja, pega lá. Pegaram a esponja do banheiro lá, botaram vinagre, subiram nele. Você está com sede? Toma isso aqui. Botaram na boca de Jesus. E ele disse: está consumado. Cara, isso tem que mexer comigo e com você. Tem que mexer, meu amado. Então ele disse ali, por meio do corpo de Cristo, agora eu e você não pertencemos mais a esse que bebeu essa esponja suja, maldita. Nós não pertencemos mais a esse. Nós pertencemos agora a outro, a saber, aquele que ressuscitou em glória. É a esse que eu e você agora pertencemos, a esse que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E eu termino com o texto que mostra quem é salvo e quem não é salvo. Pastor, como saber se Jesus voltasse hoje, que a minha roupa ia ficar aqui, meu tênis, meu relógio, meu óculos, e só ia ficar aqui e agora eu seria salvo? Vamos descobrir quem é salvo e quem não é? A gente termina com Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ande no Espírito, porque se você for andar pela sua carne ou andar pela minha carne, meu amado, está lascado. Não adianta, todos nós, a começar de mim aqui do altar, ande no Espírito, para você não satisfazer a sua carne. Versículo 17, a carne milita de guerra, militar. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos. Por isso que essa igreja não fala, venha como está e permaneça como você é. Não podemos dizer isso aqui. Jesus ama todos. E venha para cá e continue sendo da maneira que você é. Não, venha para cá e mude, como eu tenho que mudar a cada dia. Esse é o certo. Por quê? Porque carne e espírito são opostos. Carne e espírito não podem andar juntos. Você não pode ser cristão e alimentar a sua carne, e não pode alimentar a sua carne sendo cristão. Por quê? Porque eles são opostos, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora vamos descobrir quem é salvo e quem não é. Olha, quem não é salvo é quem vive na prática disso aqui: prostituição, impureza, lascívia, que é o desejo sexual fora de uma normalidade,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, que aquela pessoa por inveja, ela prepara ali, ela arruma problema no trabalho, fofocas, essas coisas são porfias. Quem é fofoqueiro não é salvo. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, dividindo pessoas, facções, eu sou do grupo de fulano, de cicrano, eu sou do tráfico, eu sou de... Olha lá, nada disso é salvo. Facções, que mais? Inveja, eu tenho uma inveja do irmão, eu encho a cara, não tem nada a ver, Jesus bebia, eu bebo também, vai para o inferno, bebedice. Glutonaria, pastor, eu não bebo, mas eu sou uma loucura, eu levanto 3 horas da manhã, eu faço churrasco em casa 3 horas da manhã, eu como isso, eu como aquilo, eu vivo para comer. Glutonaria, coisas semelhantes a esta. Pastor, cigarro não está na Bíblia, anda lá, eu posso fumar? Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer, o cara que ama isso aqui, vive nisso aqui, pratica isso aqui, se Jesus voltar, o cara não está salvo. Não é salvo. E o contrário, pastor, quem é salvo? Versículo 22, o fruto do Espírito. Agora, olha o que o Espírito faz na minha vida e na tua vida. O Espírito traz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra isso aqui não tem lei. É claro que alguns aqui, como a gente sempre fala, a gente vai demonstrar um pouco mais em uns do que em outros. Mas tudo isso aqui pertence à minha vida e à tua vida. Isso aqui se chama graça, amado. Isso aqui é o favor imerecido. Quando eu e você estamos debaixo dessa graça, nós temos o fruto do Espírito nas nossas vidas. E como eu sempre faço questão de frisar, volta o 22, diaconisa Nilda, que ele diz lá, tá vendo? No singular. Se você tem a sua Bíblia aí, você sublinha ou marca no seu celular. Lá, o fruto. Isso aqui não são vários frutos. Eu vi uma igreja algum tempo atrás, que ela estava fazendo a cada semana a campanha dos frutos. Errado, amado. A campanha dos frutos, quando eu e você vamos ao hortifruti, a gente não compra a casca do abacate num dia, a carne do abacate no outro, o fruto, o caroço do abacate em outro, e toma a vitamina do abacate na sexta-feira ou na outra semana. Não, quando eu e você compramos o abacate, nós compramos com casca, com carne, com fruto, com caroço, com tudo. A mesma coisa é o Espírito Santo. Olha lá, é o fruto, não são os frutos, é o fruto. O fruto tem tudo isso aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Bota aí pra gente, Nilda: mansidão e domínio próprio. Isso aqui está na minha vida e está na sua vida. Viva como um salvo, viva abençoado, viva debaixo da graça, viva grato a Deus, porque tudo aquilo que Deus fez foi perfeito na minha vida e na sua vida. Você concorda com isso? Você crê? Assim seja, assim disse o nosso Deus.